E aí pessoal, tudo bom com vocês? O objetivo do vídeo é estar compartilhando experiências do filme 2022. Em consulta no próprio YouTube, no canal Feedless Tech Imagens Aéreas, ele mostra, tem um vídeo lá da Opala, inclusive mandar um salve lá pra galera e agradecer o feedback que ele me deu. Assim, o fabricante no site ele promete até 35 minutos com velocidade de 8 metros por segundo. Eu adquiri duas baterias, né? A que veio com o drone, que é justamente a desse vídeo, e fiz um vídeo também da segunda bateria. Vou lançar aqui no canal esse segundo vídeo. E nos testes, a média de voo está entre 23 a 25 minutos. Isso, tanto o drone em velocidade quanto pairando, que é no caso desse vídeo, foi gravado aqui no quintal de casa, ele não tem interferência direta do vento. Embora vocês vejam a folha das bananeiras do vizinho balançando, mas por conta do muro, ele não sofre a interferência do vento. Apesar de estar voando com sinal de 13 GPS, o drone ele fica oscilando. E no vídeo você observa lá nos controles que eu fico corrigindo por vezes, mantendo ele, né? Ele chegava às vezes próximo da parede, eu não sei o porquê. Se você quiser pode deixar aí nos comentários, se tiver mais experiência. Lá próximo dos 20 minutos, mais ou menos de voo, o drone ele começa a subir. E eu forçando ele para descer, tanto que ele pousa e eu suspendo o voo novamente para dar o tempo final de bateria, né? Eu vou até os 15% de bateria, que aí o drone ele pousa sozinho, e mesmo assim eu só tô conseguindo, no caso desse voo, 25 minutos. Então eu tô nessa média aí. Já perco aí praticamente 10 minutos de voo. Era para ele estar chegando ali nos 32, 33 minutos mais ou menos. O vídeo eu não coloquei no tempo reduzido justamente para o pessoal da filme não alegar, né, que eu fiz algum tipo de manipulação no vídeo. Neste momento estou aguardando o sinal de GPS melhorar, né, para ele poder autorizar a decolagem aí. Enquanto isso eu vou colocar aqui no vídeo algumas filmagens que eu fiz na região aqui que eu moro. São imagens belíssimas e espero que vocês gostem. E após os comerciais, vamos ao teste. E é isso aí, galera. Assista o vídeo, curta, compartilhe e vamos pro vídeo.
Então até o momento o drone estava oscilando, normal, né? Mas a partir de 16h49 mais ou menos, observe que ele começa a tender a subir e eu tá sempre puxando ele para baixo no joystick do lado da mão esquerda, né? Então observe que ele tá tentando subir, constantemente eu tô puxando o joystick para baixo. E aí nessa briga aí eu fico mais ou menos uns 3 minutos, inclusive ele some da tela. Ele sobe ali, vai para quase 2 metros. E aí eu vou puxando ele, tendendo a subir e eu puxando. Não sei o que foi que houve. Em alguns momentos eu até acredito que ele como se eu fosse perder o controle, né? Esse momento é bem tenso, porque a maioria das vezes eu tô sempre puxando o joystick para ele tentar manter a altitude, né? Depois você pode colocar aí nos comentários se isso já aconteceu com você. Quem sabe me ajudar aí. O interessante nesse tempo, pessoal, é eu conseguir atingir aí que eu mandei diversos e-mails para a FIME, né? Ele sempre dizendo que era 30 até 35 minutos mais tempo de laboratório, né? E eu sempre questionei a questão do quais são os parâmetros. E os critérios não foram respondidos para mim, né? Quais foram os parâmetros que eles utilizaram? E eu não consegui de forma alguma chegar nem próximo do tempo. Então eu tô aí com a perca de quase aproximadamente 30% na autonomia do drone. Acredito que não tem nenhum equipamento novo com a perca de 30% na autonomia, né? Você já recebe equipamento novo perdendo 30% da sua autonomia total. Quando começa a passar aí dos 19 minutos, então a situação ela fica bem tensa e o drone ele começa a tender sempre a subir e eu mantendo, puxando ele sempre para baixo. E quando ele passa ali dos 19 minutos, de tanto insistir para ele baixar, né, tentar manter aquela altura ali, o drone ele vai pousar, né? Então o drone a partir desse momento aí já fica bem tenso, mais tenso aí ele pousou, certo? Desligou a hélice, no mesmo instante eu rearmei os motores e subi e aí continuou mais tranquilo o voo, né? Ele não oscilou tanto quanto estava antes.